Olá, queridas deusas, estamos de volta com mais uma entrevista inspiradora para o nosso programa, podcast, entrevista, como você quiser chamar aí, Entre Mulheres. Uma conversa descontraída, onde a gente aborda as formas pelas quais as mulheres estão se conectando, nutrindo a sua fé, como isso impulsiona as mulheres a se fortalecerem no seu próprio empoderamento, já que em muitas culturas elas vão sendo cada vez mais tolhidas. E lá atrás, quando eu criei o Meu Sagrado, esse projeto, que vocês talvez já conheçam no Instagram, e se não conhecem, eu convido a conhecerem agora, @meusagrado, era sobre isso, era sobre como o sagrado, a espiritualidade livre que me tocava, podia de alguma maneira, ao ser expressada num projeto, tocar alguém também e reconectar essa pessoa, dar um start de fé para muitas que estão no momento talvez até desconectadas, sem perceber no que podem acreditar. A gente teve o nosso primeiro episódio na semana passada e a gente segue agora com uma convidada super especial. Eu peço que vocês abram os corações para ouvir cada uma que vai passar por aqui. E hoje também vem uma mulher com um caminho de luz e de amor para falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela. Vai nos contar como é que ela está vivenciando a espiritualidade dela na jornada pessoal, profissional. A gente vai mergulhar na experiência que ela puder trazer para nós e descobrir como é que ela encontra essa força, porque é uma mulher forte e que traz também esse sagrado na experiência dela. Então, hoje a gente vai receber Liane Santos, psicóloga. Oi, Liane, bem-vinda! Olá, oi, Nau, obrigada. Liane é psicóloga, psicoterapeuta da análise profunda e já tem mais de 15 anos dedicados aos processos emocionais das pessoas. Ela tem experiência profissional com avaliação psicológica, desde a seleção até o desenvolvimento de pessoas, e atua hoje na clínica analítica com adultos que buscam reconhecer suas dores e também processos inconscientes, no caminho do autoconhecimento e autonomia na vida. Liane, é uma honra te receber aqui. Além desse breve currículo, eu sei que tem muito mais coisa boa na sua jornada. Conta para nós um pouquinho aí, quem é essa Liane que eu ainda não apresentei? Então, além de profissional, da psicologia e dedicada à psicologia desde os meus 20 anos, eu sou uma mulher solteira, sem filhos, mas sou filha, amiga, irmã, profissional. E pinto aí essa busca do meu processo também de autoconhecimento e levar isso para as pessoas, à medida que é possível também. Então é um prazer estar aqui no Meu Sagrado, fazer parte, é uma honra para mim. Obrigada. É sempre bom demais receber mulheres com essa abertura maravilhosa, porque a fé, a espiritualidade, o sagrado, assim como eu falo o meu sagrado, o seu sagrado, então, permeiam a vida inteira, né? E todas as áreas da nossa vida. E, às vezes, em uma área ela fica meio camuflada, a gente não fala muito, mas de qualquer maneira aquela fé profunda está sempre lá no nosso coração, despertando e nos fortalecendo para seguir na vida, né? Então, acho importante sempre a gente falar disso e dessa diversidade preciosa que a gente tem. Mas eu quero também, além de apresentar a Liane, me apresentar, já que alguma mulher pode estar chegando aqui pela primeira vez nesse episódio, com Naudiele Silva, do Projeto Meu Sagrado, como eu já disse. Eu guio mulheres pelo sagrado feminino, para que essas mulheres possam revelar as suas deusas interiores, como a gente chama no sagrado feminino, passa por uma diversidade, multiculturalidade, e assim elas fazem as pazes com os seus ciclos, encontrando essa força do feminino que vive em cada ser. Se você quer me conhecer mais um pouquinho, vai lá no Meu Sagrado, assiste aqui os nossos próximos episódios também. E eu quero saber de você, Liane, como é que foi a sua formação original? A gente sempre chega na nossa fase adolescente, até na faculdade, eu gosto de colocar às vezes essa divisão, a gente chega na faculdade com uma formação ali, né, de casa, da primeira religião que passou. Como é que você se sente e o que você se lembra dessa formação religiosa inicial que você teve? Ou espiritual, nem todas diretamente numa religião, né? Mas uma formação espiritual. Sim, eu venho de uma família católica, A minha mãe, a minha avó, as minhas tias são voltadas para a religião católica. Eu estudei em colégio de freira, então até os meus 12 anos. E com 12 anos eu pedi para sair dessa escola e fui para uma outra escola. Mas fiz primeiro a Eucaristia, sou batizada, batizei meu sobrinho fazendo também esse segmento da Igreja Católica por conta da família mesmo, Mas acho que com os meus 18 anos, quando um dia achei que ia casar nessa religião, eu
rompi um pouco com a igreja, né? A igreja católica. Eu tive que, minha mãe falando, você tem que fazer uma crisma para confirmar. E aí eu comecei a fazer, e aí cheguei lá, me dei conta de que não era aquilo que eu queria estar, onde eu queria estar. Então foi meio um rompimento, assim, né? Com a religião e de não mais me nomear como católica. E aí, assim, quando eu, né, vivi os meus processos e a perda do meu pai, isso me trouxe uma outra possibilidade de enxergar a minha religiosidade. Então, eu passei a me encontrar de outra forma com Deus, assim. Então, aí eu fui buscar conhecer sobre todas as religiões para entender onde eu estava sendo chamada, né? Então, assim, a minha primeira formação foi assim, né? Pelo catolicismo. Hoje eu ainda meio que por da minha família, então quando tem alguns eventos, alguns encontros, né? Assim, da própria família mesmo, então sempre voltada mais para o cristianismo. Mas hoje eu não me considero, né? Como religiosa católica, vamos dizer assim. Nossa, essa força que, de alguma maneira, essa busca por novos conceitos traz quando a gente enfrenta uma perda, é algo, assim, que a gente não tem como mensurar, né? Às vezes a gente encontra realmente um grande fortalecimento em outras culturas que veem, principalmente, essa separação física de outra maneira. E isso é muito potente para a vida. Porque eu tenho certeza que, mesmo com essas buscas, ainda tem muito do catolicismo, do cristianismo que vive aí em você de forma potente, tem muito amor por muita coisa, né? E quando a gente fala, eu também tive uma formação católica, fiz primeira comunhão, catecismo, crisma, tudo, mas quando a gente fala assim, eu não me considero mais católica, algumas pessoas não entendem bem o que isso significa e parece que a gente nega tudo aquilo que aconteceu. E não é sobre isso, né? Porque a gente carrega muito daquela raiz. O que eu, pelo menos trazendo meu exemplo, eu não carrego mais o que eu sinto que a sociedade coloca na religião. Mas a essência da fé em si, eu acho que a gente leva, né? E o que você leva ainda desse catolicismo? Eu tenho muito do cristianismo, né? Então, eu hoje acredito, nunca deixei de acreditar, então eu acredito em Jesus Cristo, Nossa Senhora, nos santos, mas eu acho que com os estudos, né, até com a minha vivência, né, ao me tornar adulta e estudando também, hoje eu acredito em tudo, assim. Então, eu acredito no espiritismo, acredito na Umbanda, acredito nas energias do universo. Então, assim, eu acho que tudo tem potência, tudo tem Deus ali, tudo tem uma energia que transcende, assim. Então, eu digo que eu gosto de comungar tudo para poder levar para mim o que me serve, né? Então, assim, sem olhar como templo cada lugar. Então, assim, eu acho que cada lugar tem um lugar para tem um aprendizado, né? Tem um ensinamento, mas assim eu não considero que eu preciso estar dentro, seguindo aquela doutrina para poder me considerar, né, religiosa. Eu acho que a religião é o meu próprio religar com Deus. Assim, acho que vem do que está dentro de mim, do que eu acredito, a minha fé, né? Então, assim, eu digo sempre isso, assim, se a gente acredita numa pedra, mas acredita que isso é maior do que a gente, então é do sobrenatural divino, assim. Então, é o luminoso. Então, eu acredito que é por aí hoje, assim. Então, eu sei o quanto fortalece, né, essa multiculturalidade, essa diversidade que você traz na sua fala agora, ela é um dos pilares aqui mesmo, tanto do meu trabalho com o meu sagrado, quanto do objetivo desse Entre Mulheres, né? A diversidade cultural na espiritualidade, na crença, nas religiões, é algo que ajuda, inclusive, eu sinto, a empoderar as mulheres, porque em muitas culturas e religiões, elas são muito tolhidas. Então, você que já traz essa experiência de passar por vários lugares e de ter essa consciência de que você é o templo, né? O templo está em você e onde você estiver, você vai levar a sua fé. Como você sente que cada uma dessas culturas ou religiões atravessa a história das mulheres? Eu penso que as mulheres, elas têm uma força interna e muitas não sabem que tem, né? Não reconhece o próprio poder, assim. Eu fico seguindo como se, tipo assim, cada uma tivesse
um grande... Tanto é que eu estudo as mitologias, né? E aí a gente meio que, quando conhece uma mulher ou reconhece uma mulher, é como se a gente visse a materialização do poder que cada uma tem, das diferentes formas de sagrado que cada uma tem, né? Então, algumas com muito tão sábias, tão potentes, outras ainda se reconhecendo, né? Então, eu vejo que a espiritualidade é algo do divino, assim. Nós mulheres que temos a capacidade de gestar, não só quem pare, né? Não só quem tem um filho dentro da barriga, mas a gente é capaz de gestar tantas coisas para nutrir o outro, né? E para se nutrir. Então, eu acho que isso é divino, assim. Isso é enorme. Então, assim, às vezes a gente se sente muito frágil, e essa coisa de que a mulher é frágil é uma grande balela do patriarcado. Pelo contrário, somos mais potentes do que muitos homens, né? Então, eu acho que é meio que validar. Eu acho que as mulheres, elas precisam sempre se validar no lugar de sagradas mesmo. Acho que você, quando escolhe até o seu portal, o meu sagrado, é justamente reconhecendo isso, assim, porque nós mulheres temos algo em nós que é extremamente poderoso. Então... E perfeito, porque a fé, essa crença, esse sagrado, o nome que a mulher quiser dar, ela faz também com que a gente se reúna de um jeito tão potente. Porque quando eu me olho como sagrada, sei que existe um templo em mim que traz essa fé, essa conexão com o divino, com o Criador, com algo maior. E depois eu me reúno com outras mulheres que também sentem isso. Nossa, é uma potência, sim. que é uma É explosão de poder, transformador. né? Quando a gente está juntas. E é sobre isso, não precisa ser numa igreja, num templo, às vezes é embaixo de uma árvore, e mesmo assim é muito transformador e nos empodera, e traz uma sororidade pouco vista até, em grupos que até trabalham isso, mas que ali, num lugar de liberdade, acaba sendo muito forte. Existem práticas que você traz hoje de fé, que você sente que afetam sua vida, seu bem-estar, sejam aprendidas lá atrás, ou que você foi descobrindo ao longo dessas buscas, de quando você iniciou novos caminhos, né? Tem mulheres que se conectam com a oração do terço, com os mantras, enfim, com a meditação, com a conexão com a natureza. Como hoje você sente potente essas práticas, assim, no seu dia a dia? Diariamente eu criei como se fosse um ritual, assim. Então, ao acordar, né, depois de andar com o cachorro na rua, que ele vai primeiro, então eu já vou meio que me conectando com esse dia, assim. Então eu vou em pensamento, assim, meio que criando orações, né, internas, assim, na caminhada. E aí, quando eu volto, eu preparo meu café e eu faço uma meditação breve, assim, faço a leitura do Evangelho, eu leio, eu passei a ler, né, assim, o Evangelho, e vou, acendo vela, acendo incenso, me conecto para o dia nascer, assim, para o dia chegar. E quando eu vou dormir, eu tenho um hábito, né, de fazer também uma meditação para agradecer o dia. Então, assim, é meio que eu coloquei isso como uma necessidade, porque eu me sinto hoje mais segura e protegida, né? Às vezes vou num centro espírita, vou assistir a doutrinária, aí eu passo pelo o comando dos passes, então eu acredito que ali vem uma energia também, né, como algo de limpeza, vamos dizer assim, eu penso que é necessário. E fora os banhos que eu sempre tomo, né, os meus banhos de sal, de ervas, eu sempre comungo dessa maneira, assim, como uma limpeza mesmo espiritual e uma limpeza energética, assim. Eu que trabalho também com muitas pessoas, eu sinto muito essa necessidade, assim. Eu acho que isso me reconecta com, com o que é divino, com o que é sagrado, e eu vou me mantendo assim em uma, vamos dizer assim, numa estabilidade emocional, assim, porque eu acho que é muito importante, assim, que em alguns momentos a gente, mesmo estando atenta, né, a essas coisas, a gente se sente
em baixas, né? Acha que alguma coisa que acontece, algo que sai meio que de um jeito que a gente não esperava, então eu mesma paro para repensar o que faltou, né? Então eu estou sempre o tempo todo assim, em silêncio e na minha cabeça tentando trazer sempre palavras positivas, eu tento ficar no pensamento de que eu não estou só. E eu sei que eu não estou mesmo, porque tem uma energia sempre presente, assim, como que eu sinto como se fosse realmente uma proteção, assim, de que algo me protege da vida, na vida. Eu acho importante quem está assistindo e quem está um pouco perdida nessa conexão, né? Prestar atenção ao que a Liane falou agora, sabe? A rotina, primeiro, você trazer para sua rotina a fé é algo que fortalece muito o nosso coração para qualquer É. desafio que a gente está Uhum. enfrentando, né? Segundo, olha como essa diversidade é potente, né? O fato de você acender uma vela ou tomar um banho de ervas não te impede de ler o evangelho e daquilo que É. fortalecer a sua Sim, fé também. Porque é sobre o que a gente sim. falou, é sobre o que a sociedade colocou em cima das religiões e não necessariamente sobre a potência que cada religião tem, né? Então, nada impede de ler o Uhum. evangelho, nada impede de você se conectar, sim, em um momento que queira com a missa ou com qualquer outro culto que faça sentido. Sim. E aí eu aproveito Uhum. trazer um adendo aqui sobre os banhos de ervas, de sais, os incensos, né? Que talvez alguém que chegou nesse vídeo tenha ainda algum preconceito sobre como é e o que é isso. Isso é nada mais do que uma conexão com a natureza. A erva, ela é Sim, retirada da natureza e sempre é pedindo licença, sim, sempre é agradecendo aquela planta porque ela está se doando para nós. Assim como a gente tira para se alimentar, a gente tira e agradece também para causar essa renovação que Liane traz, que essa isso. limpeza, essa reenergização, assim como a gente faz um chá, é da mesma maneira. E Isso. tudo, o mais Uhum. precioso é a intenção que a gente coloca, né? Então, se você tira com seu bom coração e só pede o bem naquele momento ali, não tem como ser nada de mal. Então, se você que está aqui É, assistindo ainda tem algum preconceito, bora falar mais sobre isso. Certeza que a gente ainda vai é. aprofundar aí nos próximos episódios, porque é preciso tirar esses Sim, véus que nos afastam da potência que é essa multiculturalidade, né? A base da nossa sim, sociedade tem o saber ancestral como potência, que é o povo indígena, os povos originários. Então, sim, a gente não sim, pode negar isso só porque o homem branco chegou e nos colonizou. A nossa raiz está lá, exato. de todos nós que vivemos aqui, né? Isso é Uhum. potência, é muito forte para É nós, é isso muito. mesmo. Aham. E fora quando eu tenho a oportunidade, né, de estar perto da natureza, assim, para mim é outra energia, assim. Então, sempre que eu posso ir à praia, caminhar na areia, sempre, né, assim, as oportunidades que eu já tive de, por exemplo, a Chapada Diamantina, de sentar numa pedra e ficar lá olhando a natureza. Então, isso tudo é presença divina. Então, assim, sempre que há essa oportunidade de estar perto da natureza, eu tenho certeza, porque nós, como seres humanos, também somos natureza, né? E aí a gente se integrar a essa natureza de uma forma límpida, né? E assim, eu tenho cachorro também. Cachorro é tão puro, né? Assim, é a presença Nossa, de Deus, muito. porque é tão lindo assim cuidar de um animal. Então, assim, acho que isso também é o tempo inteiro estar conectada. É isso, a gente vai recebendo os sinais do divino quando a gente se abre. Quando a gente se fecha numa caixinha, parece que a gente só pode enxergar os sinais naquele lugar específico e Isso, daquela maneira específica. Quando a gente abre, sim. amplia nossos horizontes, a gente vê o sinal de Deus em tudo, né? A natureza é uma Isso. divindade, um sinal de Deus. Sim, nossos pets, o amor que eles dão, a proteção, a confiança, né? Você vê a vulnerabilidade daquele Sim. ser que se entrega para você e que a gente pode ser assim com Deus, com o Criador, com quem você acreditar. É algo Uhum. muito forte Sim, sim. fortalece Uhum. demais o nosso dia a dia. E aí eu Exato. queria que você contasse também um pouquinho sobre quando você fala desse fortalecimento, né? Você falou da questão do luto por seu pai, de como ampliou um pouco mais as suas perspectivas, justamente para enxergar novas possibilidades e trazer isso para você. E aí, se for confortável para você expressar um pouco de como foi enfrentar esse período, né? De como a fé te ajudou a Uhum. enfrentar esse período. Sim. Quando a gente tem uma perda, né? Recentemente eu perdi meu avô também. Assim. Meu avô já tinha 94 anos, então eh, foram as perdas que eu tive. Meu pai, meu avô e minha avó. Assim, que eu cresci criada na casa da minha avó, né? Mesmo com a presença dos meus pais. E a perda do meu pai foi o primeiro impacto, assim, de finitude, né? De que a vida
acaba. E a partir dali entender como eu tinha que seguir, como eu teria que seguir a minha vida, né, sem a presença do meu pai, que era uma pessoa incrível para mim, assim. Então, eu fui buscar várias coisas. Assim. Eu acho que quando o primeiro impacto da perda foi meio que eu fiquei muito perdida, né? Foi quando eu comecei a conhecer tudo, assim. Então, eu tinha uma amiga evangélica, mas muito sensitiva. Eu tive revelações espirituais, assim, de ouvir sobre o meu pai, de pessoas que nunca tinham me visto, então eu fui recebendo, assim, algumas informações Que que lindo. eu estranhava, dizer, como pode, como é que está, né? E eu duvidava daquilo, e aí fui buscar também o meu processo terapêutico, assim, né? Para poder me curar disso, assim, daquela dor e daquela ausência. E aí eu fui conhecendo tudo, fui para as igrejas, nas igrejas não encontrava sentido, porque eu estava ali ouvindo, e aquilo para mim, de alguma maneira, era como se tivesse alguém que tivesse me dizer o que fazer. Depois eu entendi que eu não tinha perdido o meu pai, né? Meu pai ainda estava em mim, meu pai ainda é parte de mim. Então, assim, quando eu me conectei com isso e comecei a pensar, mas numa situação assim, o que é que meu pai me diria? E eu comecei a ouvir a minha própria intuição e poder confiar nisso, eu fui entendendo que isso era sagrado e que eu não ia ser ninguém de fora que ia me dizer o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. Então, eu passei a confiar nisso e colocar minha fé nisso. Então, acho que foi meio por aí, assim. O luto me trouxe essa possibilidade de ampliar o meu olhar sobre a própria vida, né? Então, por isso que hoje eu sou uma pessoa aberta. Se eu digo que eu tenho a espiritualidade, assim, e confio muito na minha intuição, assim, porque eu acho que isso também é algo do divino. A gente parar, refletir, meditar, orar, é a gente escutar o que é divino em nós. Então, eu hoje tenho muito essa clareza, assim, essa consciência, né? E que, claro que sim, que às vezes é necessário a gente ir a algum lugar para ouvir uma palavra, para ouvir alguém nos ensinar também, mas que a gente tire proveito do que serve, né? Do que me serve, porque às vezes o que me serve não serve ao outro, né? Então, acho que é meio que essa individualidade, assim. Nossa, que lindo como te fortaleceu. Eu sinto muito pelas perdas que você passou, mas, assim, agradeço e parabenizo também essa jornada de você se fortalecer, vendo que todos eles estão aí de alguma maneira, né? Tocando seu É, coração, presentes na sua energia. Isso é muito forte. E é isso que nos conforta. E nem todos os lugares nos dizem isso. Então, sim, às uhum, vezes a é, busca é necessária para que a gente se fortaleça e aí sim depois a gente saiba onde buscar cada coisa. Não é sobre excluir, sim, como a gente já falou no sim, começo, né? E aí, falando em uhum. excluir, nessa jornada, já que você passou por diversos lugares, conversou com várias pessoas, você sentiu algum desafio de ser aceita por conta dessa busca de coisas diferentes e múltiplas? Já passou por alguma intolerância ou algum preconceito? Ou foi tranquila essa jornada para você? Não, eu não sinto que eu sofri algum preconceito, não. Eu acho que tinha muito do meu preconceito, assim, do meu olhar sobre, né, sobre os lugares, sobre as casas religiosas, né? A gente que cresce numa igreja católica, por exemplo, como a minha família me criou na igreja católica, até hoje, a minha mãe, tipo, ela tem preconceito com as imagens dos orixás, por exemplo. Eu comprei uma camisa cheia de orixá e ela disse, menina, mas para onde você tá? E não conhece, não compreende, nem se abre para isso. Então, eu acho que eu me abri para conhecer, né, as religiões. Então, assim, hoje eu olho e respeito, né, assim, o que cada coisa é, o que cada simbologia representa para mim, assim. Então, já aconteceu no meu consultório de eu ter imagens assim de orixás, porque eu tenho a
a caixa de areia, né, que é uma metodologia de Sim. trabalho, e eu tenho várias miniaturas, e aí os pacientes chegam e querem saber, querem entender, e aí eu poder explicar isso de uma forma muito mais tranquila também, para que eles também não sintam, porque eu acho que tem muito do medo das pessoas de se acessarem nesses lugares, né? Então, assim, eu não sinto que eu viviciei algo, mas, assim, eu fui abrindo os meus caminhos dentro de mim, assim, para que eu pudesse conhecer pelos meus olhos e não pelo que os outros me disseram que o que não era bom ou que aquilo era ruim. E eu tenho uma crença em mim que se tudo é usado para o bem e para o mal, mesmo as religiões. Então, assim, eu acho que o bem e o mal está nas pessoas e como ela faz proveito disso. Então, eu acho que eu vou com os meus olhos. Se os meus olhos têm bondade, se os meus olhos têm, né, têm amor, então eu vou olhar tudo com isso. Então, eu acho que é meio isso. Hoje eu me sinto muito à vontade de ir a lugares assim, né, que tragam possibilidades do que é bom, sabe? Então, assim, eu já experimentei de tudo, assim, e tudo é muito lindo, tudo é muito transformador, tem um aprendizado muito grande. É isso, quanto mais eu converso com as mulheres aqui sobre diversidade, quanto mais eu estudo para o meu trabalho, quanto mais eu aplico as minhas ferramentas, eu percebo que está todo mundo falando a mesma mensagem de amor. Quando tem algo que é adverso a essa mensagem de amor, é porque é do ser humano, e não necessariamente da É, religião, né? E é muito lindo ver é, que você planta essas sementes aí em todas as áreas da sua vida. Enquanto mulher, eu agradeço, porque tem muitas que precisam ouvir, muitas que precisam compreender isso, sim, já que em espaços, eu sempre retorno a esse ponto, em alguns espaços essas mulheres são tolhidas e, em algum grau, até violentadas nessa sua fé e nesse seu desejo de conhecer mais, né? uhum, Então, que sim, bom que você tem essa possibilidade. sim, sim, Me conta uma coisa, chegando ao tá. finalzinho já aqui do nosso encontro, qual é uma mensagem de fé que você carrega forte no seu coração? Pode ser uma oração, um mantra, algo que você sente que pode fortalecer alguém, que você gostaria de deixar como mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo. Ah, eu tenho me repetido um mantra que é assim: o pensamento cria, a ação realiza e o universo sincroniza. Então, tudo que a gente emana, né, assim, e a gente confia e tem fé, isso é sincronizado, a gente recebe de volta, né? E isso, às vezes, a gente não entende, mas eu penso que é muito da nossa própria insistência, da nossa fé, do que a gente faz, a gente recebe de volta. Então, nos espaços, né, eu acho que é pensar assim, que todo mundo tem um poder. A gente não pode deixar que alguém venha e nos digam que aquilo é algo, né? Então, assim, que a gente sinta se isso é ou não e faça sentido, né? Porque, assim, as religiões, elas são importantes, né? Mas, assim, é um espaço de poder também. É um espaço de, como é? Eu digo assim, de caixa, né? Então, que as pessoas possam ir para essas caixas e se faz sentido, que permaneçam, porque é muito doloroso. Eu vejo mulheres de diversas religiões também, assim, o quanto também traz um sofrimento, assim, né? Quando elas são encapsuladas e deixam de ser elas mesmas, né? Deixam de acreditar no que é sagrado nelas, porque estão ali dizendo o que é sim ou não. Então, assim, que as respostas sejam internas, que o sim ou não seja o seu, se faz sentido para você. Porque eu acho que a nossa fé, ela é muito maior do que o que disseram para a gente que é, assim. E tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, se a gente está em dúvida, vá lá e conheça, vá lá e reconheça se aquilo faz ou não sentido em você mesmo. Acho que é Lindo, que potência que é te ouvir e saber de qual lugar você traz tudo isso para a gente aqui, né? Porque às vezes também colocam por aí a ignorância, essa questão de diversidade, multiculturalidade. E não, a gente está trazendo de um lugar de quem estuda, de quem busca, de quem aplica, para trazer essa certeza para o dia a dia de cada uma que está nos assistindo sim, aqui. Então, eu sou é imensamente grata verdade.
por sua contribuição, por abrir o seu coração, a sua história de vida aqui para essas mulheres. Eu que agradeço, Nau, pelo convite. Para mim é uma honra. Eu acho que a gente contribuir para as pessoas, né? Também é um ganho muito importante para a gente, assim, porque não é dizer ao outro, siga o meu caminho, faça desse jeito, né? Mas a gente se mostrar, né? Como somos, eu acho que isso abre portas para que as outras mulheres também se olhem e se aceitem e se realizem. Então, muito obrigada. Desejo muita luz nesse seu projeto. Acho que você tem uma missão aí de alma que é incrível. Então, assim, já estivemos juntas, trabalhando juntas, e você foi fundamental no meu processo. À sua disposição, um abraço a todas as mulheres que estão aqui no Zoom. Aproveito para convidá-las a seguir o perfil de Liane, que eu vou deixar marcado na nossa legenda no YouTube, também na nossa legenda no Instagram. Sigam Liane, vejam a potência desse trabalho, a potência que é levar a sua fé aonde você for. E quem ainda não segue, siga também o Meu Sagrado. Mas antes da gente terminar, tem algo que a gente sempre faz aqui, vai ser o nosso ritual de fé, sempre que terminar o Entre Mulheres. E eu te convido a vir junto, Liane, porque você já falou também que faz isso aí no seu dia a dia, e eu quero convidar quem assistiu até aqui a fazer, que é inspirar o ar, sentir ele dentro de nós, segurar um pouquinho e depois soltar. Vamos juntos? Um simples movimento é o nosso maior ato de fé na vida. Eu vou sempre relembrar isso no final desses episódios. O que é respirar? A gente nunca acha que o ar não virá depois. A gente não tem medo de se ele virar ou não. A gente simplesmente respira como um ato de fé. Então, é o maior ato de fé que a gente tem na vida. A gente sempre confia que a fé de cada uma que chegou até aqui possa ser assim. Possa ser como essa respiração, porque é simples. Não precisa de tantas práticas, tantos lugares, tantos dogmas. É sobre acreditar e ver isso em você. E assim, o Entre Mulheres dessa semana vai chegando ao fim. Foi uma conexão linda com a história de Liane. Ela trouxe essa emoção que foi a reconexão dela a partir de um momento que foi desafiador, mas que ela se fortaleceu. E agora é hora de você que nos assistiu levar também essa energia positiva e essa motivação para a sua vida. O que Liane contou aqui, a prática que ela contou que faz no dia a dia, você pode voltar esse vídeo, praticar também, escolher uma das coisas e testar no seu dia a dia para ver se funciona, porque é assim, conversando e praticando, que a gente vai se fortalecendo entre mulheres. E eu te convido também a propagar essa mensagem, que é também de fortalecimento feminino, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você ama, com as mulheres que você ama e que talvez precisem, nesse momento, dessa liberdade, dessa expansão de ponto de vista sobre quem elas são e no que elas acreditam. E a nossa jornada continua na semana que vem, com uma nova mulher trazendo a sua história aqui para o Entre Mulheres. A gente se vê em breve. Gratidão a Liane, que esteve aqui contribuindo com a gente. E gratidão a você que nos assistiu. Até a próxima semana.